Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o meu canal de coisas mecânicas, esta aqui é minha garagem e hoje eu vou fazer um serviço que eu tava meio que embarrigando porque não é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o material que eu vou precisar para fazer o serviço. Aí você olha e fala, pô, mas uma troca de óleo? Você está embarrigando para fazer uma troca de óleo? Não, não é uma troca de óleo, amiguinho. É uma troca de junta do cárter. Aí você pensa, ah, troca de junta do cárter? Mas também não é tão difícil. Não é tão difícil porque você está achando que eu estou fazendo um 4 cilindros, mas na verdade eu vou fazer no Vortec V6. Aqui da Dona Encrenca, a minha S10. Então você vê que ela está de capuz. Eu coloquei na verdade um pano aqui para evitar que o gato arranhe quando ele vai subir. Ele já fez dessas no meu Golf, então prefiro não arriscar. Mas então, o objetivo de hoje é trocar a junta porque tá com vazamento. Tá com um dos vazamentos, né? É o vazamento de junta do cárter. Depois eu vou ver os outros, mas por enquanto a gente começa com ele. Não sei se vai dar para ver aqui embaixo, que essa câmera não está muito bem com o escuro, mas se você olhar bem, você vai ver que já está escoando óleo. Aliás, está escoando óleo desde anteontem. Então já deve estar bem escoadinho o óleo. Tem uma luminária que eu vou acender daqui a pouco para ver o que eu estou fazendo e aí eu vou começar o serviço. Eu acho que basicamente é tudo o que vocês precisam saber até aqui. Esse aqui é o óleo do motor. Olha só, que eu tirei do Vortec. Você olha, vê que ele está bem preto. Aí você pensa, fala, caramba, andou pra cacete que o carro correu Paris-Dakar com esse negócio, com essa picape aí, né? Na verdade não. É que quando veio esse motor, ele tava tão sujo por dentro, o óleo tava tanto tempo sem trocar, talvez tenha borra, que você vai colocando óleo novo e o óleo novo suja em pouco tempo. Eu não andei muito. Cara, eu não devo ter andado, acho que 2.000 quilômetros com esse óleo. Acho que não andei nem isso. Agora eu retirei ele do carro e com isso eu vou conseguir fazer a troca. E agora outra coisa importante, esse aqui é um 15W30. Eu vou trocar esse óleo por um 20W50, que também é permitido pelo manual. O 15W30 para o meu gosto está muito fino, eu não estou gostando. E eu acho que o tucho hidráulico também não está gostando. Então faz parte do serviço também trocar o óleo. Mas não vamos pensar em trocar óleo enquanto não sacar esse cárter, né? Agora vamos lá para debaixo do carro. Agora nós vamos lá para debaixo do carro para dar uma olhadinha como é que tá a coisa. Olha só, minha plaquinha. Eu gosto dessas plaquinhas aqui, adesivo e tal. Faz vocês terem a impressão que eu sei o que eu tô fazendo. Deixa eu entrar aqui e vamos dar uma olhada. Ó, tem uma gota aqui, ó, na travessa. Eu já vou limpar, que eu não quero que pingue nem em mim e nem no... Ó, tem altas gotas aqui na travessa. Seguinte, essas gotas de óleo que estão na travessa aqui e tal, deixa eu colocar isso aqui mais pra lá, que luz estourada já basta, né? Essas gotas que estão na travessa do carro, elas, se botar a mão aqui vai ficar melhor, elas vêm da caixa de direção e também dos... Ali, ó, deixa eu tentar iluminar. Aqui, ó, tem as mangueiras, mangueira do filtro de óleo. Eu vou substituir essas mangueiras depois, mas primeiro eu tenho que trocar o cárter, que tá ali, ó. Bom, o cárter, nas outras vezes que eu entrei aqui embaixo, como por exemplo quando eu arrumei o motor de arranque, eu já dei uma observada e tal. Deixa eu ir limpando aqui. Aqui, ó, tá tudo oleoso aqui. Não quero que pingue em mim, nem que pingue no meu plástico aqui. Olha só, você pode ver o cárter, ele tá todo suado. Eu já tinha limpado uma vez esse cárter, olha só. Olha o que tem de gota aqui embaixo do cárter. Eu já tinha limpado esse cárter uma vez, justamente para saber de onde vem o vazamento. E o vazamento vem de lá da frente do motor. Então, ó, basicamente, olha só, você pode ver que a barra de direção aqui tá tudo melencado, horrível, lascado, tipo eu. Então, agora, meu plano é começar a tirar coisas aqui e ver o que eu vou fazer. Uma coisa que eu tenho certeza, eu vou ter que tirar essa travessa aqui, que é a mesma travessa que eu já tirei
quando eu tirei o motor de arranque. Então, o resto eu ainda não sei, eu vou soltando. O que mais me preocupa é a barra de direção. Esta barra de direção pode ser um problema. Aí, claro, a sujeira, né? Porque aqui é bem sujo aqui onde eu tô, né? Tá muito oleoso, muito pegajoso tudo aqui. Então, meu primeiro problema, eu vou agora dar uma limpadinha mais ou menos nessas partes e aí eu volto. Até porque eu não tenho muito o que mostrar pra vocês aqui, né? Nem espaço eu tenho, eu tô com a câmera encostada na minha cara aqui. Já já eu volto. Bom, agora eu tô de volta aqui pra atualizar vocês do andamento desta tarefa. Essa barra aqui já saiu. E essa barra aqui é uma das coisas que estava atrapalhando. Agora vamos lá pra baixo, vamos para a cova do leão. Aqui, ó. Oh, beleza, hein? Vou me arrastando. Deve dar um enjoo em vocês, né? A câmera balançando. Ó, eu tirei a travessa que tava aqui. E tá tudo bem. Só que, deixa eu me colocar aqui na posição certa, para que vocês vejam uma coisa. Ai, tá difícil. A idade chegou. Olha só. Eu vou ter que tirar essas mangueiras. Porque essas mangueiras estão bem na frente dos parafusos. E na verdade é até uma boa ideia tirar essas mangueiras, porque eu desconfio seriamente que um dos pontos de vazamento do carro é ela. Só que tirar essas mangueiras significa óleo pingando na minha cara. Até agora me dei bem, consegui tirar a travessa aqui, nada caiu na minha cara, então eu considero uma vitória. Mas aparentemente eu vou ter que tirar, olha só, essas duas mangueiras aqui, ó, que são de ferro, elas vão até aqui na frente, no filtro de óleo. Olha só, deixa eu iluminar aqui. Aqui, ó. São as mesmas duas mangueiras, essas aqui, ó. E elas estão bem suadas aqui de óleo, ó. Então é um dos meus palpites, é que um dos vazamentos do carro vem daqui. Ó, tá vendo? Vai pro filtro de óleo, ó. Então, eu já tinha planos de tirar, mas não estava pretendendo tirar tão cedo assim, porque o que acontece? Eu vou ter que soltar o filtro de óleo agora, e soltar aqui vai pingar óleo pra caramba, e eu ainda tô me decidindo o que eu vou fazer a respeito. Aí vocês devem estar me perguntando, pô, mas pra que tanto trabalho, né? Um carro mais velho, uma picape, é um carro severo, tudo bem, tem um vazamentinho de óleo e tal, né? Mas, cara, não é bem assim. O que eu penso sobre vazamento de óleo? Você tem um vazamento de óleo no carro, é a mesma coisa que, sei lá, você teve um encontro, você está indo para um encontro, é um encontro romântico. Aí, você chega lá no encontro romântico e tal, a gata topa, você vai para os finalmente. Aí você tá lá todo bonitão, todo meninão, amante latino. A hora que você vai se despir para o ato do amor, tua cueca tá com uma baita freada assim de bicicleta no meio. É feio, pega mal. Então, é a mesma coisa. Um carro estacionando e deixando uma poça de óleo quando sai. É feio, pega mal. A mesma coisa. Na minha opinião, a poça de óleo embaixo do carro é a freada na cueca do automobilismo. Então, eu não curto. Eu não curto o carro que fica deixando rastro de óleo por onde vai. Então, vamos tentar consertar, né? Vamos tentar tirar vazamento. Tem carro que a gente consegue, tem carro que a gente não consegue. Meu Golf, eu consegui. Parou de vazar. Em compensação, minha Kombi nunca parou. Mas tudo que eu pego de carro velho tem uma freada na cueca, digo, um vazamento. Então a gente precisa resolver isso aí, né? Segue o bonde. Agora, para atualizar minha vasta e bem qualificada audiência, eu estou embaixo do carro, soltando o filtro de óleo aos poucos, aqui, ó. Para o filtro de óleo escorrer aqui no meu latão aqui. Então eu estou soltando ele. Aí eu vou ter que esperar escorrer tudo para começar a mexer nas mangueiras. Depois que as mangueiras saírem, aí que a gente vai pensar no cárter. O cárter já tem um problema clássico de S10 e de Blazer, que é o fato de que você precisa tirar a barra de direção ou levantar o motor para conseguir tirar o cárter. Eu tava pensando em levantar o motor, mas eu fui olhar lá, eu vi um vídeo de um cara falando, nossa, é facinho levantar o motor, não sei o que, fui olhar lá, 4 parafusos pra cada coxim, cara, não sei não, viu, esse é o fácil desse cara aí, a noção de fácil desse cara é bem flexível, na minha opinião. Então eu ainda vou decidir isso depois, por enquanto vou tentar tirar esse filtro de óleo e as mangueiras, fazendo o mínimo de lambança possível, né. Voltei agora com mais uma atualização da treta aqui. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui.
Olha só. Eu consegui soltar. Ó, no estranho sai Guarabira cantando aí no fundo, não, uma rádio que eu deixo, e às vezes toca essas bizarrices. Olha só. Eu soltei aqui, né? Isso aqui, tirei o filtro de óleo e tá escorrendo. E agora eu consegui soltar a mangueira, ó. A mangueira também tá solta lá do outro lado, mas não dá pra entrar embaixo agora porque eu tô com meu balde de óleo aqui. Então qual que é a ideia? Deixar isso aqui escorrer, pá dedéu, até descer todo o óleo, e aí eu consigo soltar do outro lado e eu vou sacar essa mangueira aqui. Aí eu vou limpar ela e vamos ver o estado que ela tá e se vai precisar de troca. Se precisar de troca, a gente já troca essa bagaça também. Ou provavelmente eu vou trocar. A não ser que ela custe estupidamente caro, né? Vamos ver. Atualizando aí os procederes para quem chegou agora. Carro, óleo, luva, ferramentas. Tá. Agora vamos ver o que eu tô fazendo aqui. Seguinte, após tirar uns 15 quilos de sujeira do cano aqui, ficou pelo menos uns 4 ainda, embora não pareça. Eu descobri que nesta parte aqui, ó, que é a parte que estava mais lambrecada, aparentemente não tem nada de errado. Olha só. Eu fiz um teste ou outro de pressão, bem de leve no cano também. Parece que está tudo certo. Então, isso é algo a se pensar. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou colocar água no cano e vou deixar ali um tempo para ver se vaza. Mas ó, aqui que eu tinha certeza que estava com problema, que é a parte que estava mais lambrecada de óleo, não tem nada de errado. Então isso é uma coisa para se pensar no futuro. Eu estava até pensando em trocar esse cano, mas tem uma grande chance de eu manter ele, porque eu não estou vendo realmente nada de errado nele. Pelo menos até aqui, né? Não vi nada de errado. Agora tenho que voltar lá para baixo para fazer as limpezas e continuar mexendo, porque agora eu tenho que começar a soltar parafusos do cárter. Voltando aqui com mais uma atualização. Agora vocês podem ver que tem minha caixa de chave catraca tá aqui por uma razão muito simples. Eu descobri, vamos voltar aqui para baixo. Eu descobri que aqui, ó, ali em cima onde vai a mangueira, que tá bem aqui no meio esse suporte onde vai a mangueira, ele tem que sair. O problema é que vocês estão vendo que tem 2 parafusos ali. Pois bem, esses parafusos não são 12 nem 13. Ou seja, é uma combinação, alguma combinação de polegada. Então agora eu vou ter que descobrir qual é. Então vai levar um tempinho isso. Então o serviço está um pouco lento por causa disso. Eu gastei bastante tempo na mangueira, agora estou gastando tempo nisso. O fato é que, pô, já é meio-dia e eu não consegui ainda soltar nenhum parafuso do cárter. É uma maravilha. Voltando aqui agora com a atualização do trabalho, né, de retirada do cárter do Vortec, né, para trocar junta. Bom, eu retirei tudo que eu pude, inclusive, ó, eu consegui retirar aquela peça onde vai a mangueira, consegui retirar os parafusos, tirei todos os parafusos do cárter, exceto 2 na verdade. Agora não tem muito o que fazer, vou mostrar para vocês como é que tá a coisa aqui. Aí depois só ir pra treta. Deixa eu colocar a câmera aqui no chão para me posicionar. Bom, seguinte, lá em cima, se vocês olharem bem no meio da tela ali, ó, é onde estava aquele encaixe da mangueira, já foi tirado. E não sei se vai ficar claro que não tem mais parafusos no cárter. Quer dizer, pelo menos os que eu vi. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar os últimos 2 que faltam e vou tentar puxar para ver se vem. E claro, rezar para não fazer uma baita lambança de óleo caindo em mim, né? Torçam por mim aí. Última atualizada aqui do dia. Olha a quantidade de ferramentas, vocês imaginam que foi fácil? Tive muito trabalho para tirar. Consegui soltar o cárter, soltei todos os parafusos. Ah, sim, e também tive que soltar aqui o retorno do óleo. Ó, tem um monte de coisa. A mangueira, tem esse monte de coisa aqui. Mas então, consegui soltar tudo do cárter, tudo. Só que é aquela história, não sai por causa da barra de direção. O pior é que os meus sacadores, nenhum sacador meu tá cabendo na barra de direção. Então eu estou com um pequeno problema nesse sentido. Aí a minha ideia é depois ver se eu vou levantar o motor ou se eu vou mexer no sacador, enfim, ver o que eu vou fazer.
Mas por hoje, agora já, eu tô trabalhando desde manhã, agora já são umas 4 horas da tarde. Eu tô só no bagaço, cara. Não tô valendo uma beira de perico ruída, então realmente por hoje eu vou dar uma parada e vou retomar amanhã, talvez, né, dependendo do meu estado. Vamos ver como é que vai estar os ombros. Ó, ali, ó, dá pra ver todos os parafusos do cárter, ó. Eles estão todos aqui, ó. Os parafusos do cárter, as outras peças e tal, tá tudo aqui. Só que eu ainda não sei como é que eu vou levantar para tirar o cárter, mas tá quase. Perdi muito tempo também tirando o cárter, porque tem 2 parafusos que eu não sabia que tinha. E eu ficava que nem um tonto lá tentando tirar e o cárter não soltava e eu achava que estava colado. E na verdade era 2 parafusos, só fui saber depois. Eu também achei os parafusos que estavam faltando, já achei uns iguais para pôr no lugar. E agora, só encerrar por hoje, amanhã eu vou retomar o trabalho. Voltando aqui com mais uma atualização aqui da retirada do cárter. Bom, o que aconteceu? Nada é fácil, né? E tudo é bem mais difícil do que eu tinha planejado. O que acontece? Eu preciso tirar a barra de direção. Olha só. Essa aqui, ó. O que eu fiz? Eu estercei o carro todo para cá. Você pode ver que o... Deixa eu afastar para vocês terem uma ideia. Ó, eu estercei o carro todo para a esquerda. Vim aqui, ó. Nesse apoio aqui, ó. Depois de soltar os parafusos ali. E sentei a marreta. Aí desceu. Aí a barra agora ela escapa. Eu tinha planejado fazer isso dos 2 lados e fazer a barra descer para conseguir colocar o cárter. Mas, lembrando de como é que as coisas funcionam na mecânica de carro velho, eu acho que eu vou soltar os pivôs também, aproveitar que eu tô com a ferramenta ali. Eu vou soltar o pivô, vou deixar a barra soltinha, que aí eu não preciso ficar tendo dor de cabeça depois. Já arranco essa barra inteira e já limpo ela também. Eu não queria, mas e tem mais. Para tirar e colocar, eu tava lendo que colocar o cárter do Vortec é um negócio meio complicado. Ele tem que estar alinhadinho e tal. Então provavelmente eu vou tirar a barra para ter mais espaço. Arrancar ela inteira. É o jeito, né? E é bom também limpar. Tá suja demais essa barra. Vamos seguir em frente, né? Bom, agora mais uma atualização no serviço. Após muita briga com o carro, eu consegui tirar o cárter. Olha só. Vamos entrar aqui embaixo do carro. E olha lá. A parte de baixo do motor. Ó, dá pra ver dá pra ver o pescador, dá pra ver... Deixa eu ver se eu consigo posicionar um pouquinho melhor aqui a lâmpada. Olha só. Dá pra ver o pescador, as bielas, o virabrequim, tá todo mundo aí, ó. Eu dei uma olhadinha, inclusive, eu fiquei curioso que eu não vi que eu não tá com folga. Eu achei que tinha folga, parece que tinha uma batidinha quando esquentava o motor, mas não sei lá, viu? Aquela batida de saia, mas não foi. Uma coisa chata aqui, ó, o motor de arranque tá ali, ó. No canto. Eu tive que tirar o motor de arranque, detesto tirar o motor de arranque. Porque ele tava colocado certinho, tava tudo encaixado certo. Só que não teve jeito, tem uma chapinha do motor de arranque que prende. Então, eu tive que tirar. Como vocês podem ver, ó, aí temos a parte de baixo do Vortec. Tudo aberto. E agora, vamos lá no tanque. E aqui, ó, no tanque estão as peças. Olha só, a barra de direção que eu tive que tirar. Já que eu tive que tirar, tem que limpar, já deixei aqui no tanque. E aí, ó, tá ele, o cárter. Eu fiquei surpreso com o cárter, porque olhando aqui, ó, não tem muita borra, não tem muita sujeira. Eu achei que eu ia pegar o cárter todo pretão, todo imundo, cara. Até que, olhando assim, ele tá bem inteiro. Só tem alguma sujeira lá no fundo, é bem pouca se você considerar tudo. Agora, o que tem um problema é que, olha só, lotaram de cola. Meu, botaram cola até a tampa. Meu, essa junta não monta com cola. Eu tô desconfiado que os caras remontaram alguma junta depois de... Tiraram e depois tentaram colocar de volta. Deve ser por isso que vaza na frente, olha só. Meu, tem muita cola pra tirar aqui e tem muita cola pra tirar no carro. Mas por hoje eu vou encerrar, porque, meu, tô muito cansado. Foi de lascar pra montar isso aqui. Agora eu vou limpar tudo quando eu tiver com todas as peças limpa e tal. E vou organizar a garagem. Quando tudo estiver organizadinho e limpo, eu vou voltar. Até daqui a pouco. Mais um dia aqui na garagem. E sabe dia do que é hoje? Dia de esbórnia. Não, brincadeira. Hoje é dia de limpeza. O
que acontece? Você pode ver que as ferramentas estão jogadas aqui, tem um monte de bagulhada embaixo do carro, tá tudo desarrumado. Hoje é dia de eu arrumar a garagem, após eu tirei o cárter, o carro tá sem cárter. Eu vou arrumar a garagem e vou limpar as peças que eu tirei. Para isso, eu já comprei um par de limpa-baú. Eu já tenho um desengraxante, que por sinal tá agindo desde ontem lá no tanque. Vamos lá, vamos dar. Mas eu vou cortar essa parte aqui depois. Agora, após o corte, aqui estamos. E eu já tinha mostrado para vocês, mas eu estou mostrando de novo. Isso aqui é o que eu tenho que limpar, que está no tanque de casa. A barra de direção e o cárter. O cárter, como eu disse, até que tá bonzinho. Ele não tá, ele tá muito menos sujo. Olha que coisa bacana, tá bem limpo. Tá, o chato é tirar essas borrachas aqui, essa cola nojenta. Agora, a barra de direção passou anos caindo óleo e pegando poeira e terra. Então, vai custar um pouco. É para isso que eu trouxe o limpa-baú e o desengraxante. Então, aliás, desde ontem tá com desengraxante aqui. Aqui tem uma secada, mas agora minha tarefa é limpar estas peças e também limpar as outras peças que estão lá, como parafusos, porcas e tal. Deixar tudo limpo e organizado para quando eu for montar, eu não ter dor de cabeça. As peças vão ser limpas e organizadas, porque eu preciso de tudo limpinho, incluindo os parafusos, incluindo tudo, para quando eu for montar. Porque eu particularmente acho que eu vou ter problema suficiente para montar isso aqui, mesmo com tudo limpinho e organizado. Imagina se tivesse esta zona do camelo que está aqui. Então, agora, nesse momento, eu vou começar a limpeza. A não ser que você queira me ajudar, vocês vão esperar aí, daqui a pouco eu volto. Mais um dia aqui no trabalho do cárter. E o que acontece? Eu já limpei o cárter, eu deixei ele de molho um bom tempo no solupan com desengraxante. Limpei, agora eu passei um pouquinho de WD dentro dele para ficar limpinho e eu encaixei a junta nele, mais para ver se servia, mas já vai ficar por aqui que tá certo. Essa aqui é a junta antiga que eu tirei. E o que acontece? Eu não sei se vai ficar claro na câmera. Aqui você pode ver que essa junta, ela tem uns ressaltos aqui, ó, tá vendo? Ó? Que isso aqui é justamente, essa junta ela é bem macia, uma borracha bem molinha. Esses ressaltos são justamente para evitar que o óleo saia. Pois bem, o cara que montou esta junta aqui, ele lotou de óleo. Então aqui, ó, ele fechou, ficou plano. Olha só, não sei se vai ficar claro na câmera, mas ficou liso. Então fica muito fácil para o óleo sair, que é onde estava saindo o óleo. Porque aqui, ó, tá vendo? Ficou tipo uma superfície lisa. É bem mais fácil para o óleo sair do que aqui, que você tem 3 ressaltos. Então esse foi um dos problemas aí que levaram ao vazamento. Uma outra coisa também é que eu tenho certeza que o cara não usou torquímetro para apertar. E eu vou usar. Eu vou apertar isso aqui no torque certo, então provavelmente vai dar tudo certo. Agora eu preciso ir lá para baixo do carro, porque o que acontece? O cara tacou óleo na junta aqui. Tudo. É incrível que não tenha vazado em outros lugares, porque o cara encheu a junta de óleo. Agora eu tenho que encher a junta, aliás, de cola. Então agora eu tenho que ir lá para baixo para limpar essa cola. Agora a limpeza lá embaixo tá bem adiantada, eu já vou mostrar para vocês. Mas antes eu queria mostrar aqui, ó. Eu tô colocando aos poucos, esses aqui são os parafusos, ó, do cárter e outros parafusos aqui. Eu tô colocando os parafusos aqui, ó, eles estão de molho, a cabeça dos parafusos está de molho no thinner. E depois eu passo na escova de aço, para ficar mais ou menos assim, ó. Limpinho. Porque não adianta, se o cara antigo que não fez o serviço não tem padrão, aqui nós tem. Eu tenho padrão, então eu vou fazer caprichado, deixar os parafusos bem limpos. Eu também limpo as roscas dos parafusos para não ter problema. Agora eu vou dar uma chegadinha aqui embaixo do carro e ver como é que tá ficando a treta aqui. Seguinte, aqui, ó, como vocês podem ver, é o bloco do motor, ó. E vocês podem ver também que eu já comecei a limpeza aqui, ó. Digo comecei, pra quem não é muito exigente, já estaria bom, na verdade. Mas eu vou deixar absolutamente limpo para ter certeza que não vai ficar nenhuma sujeira que me impeça de assentar bem a junta. E depois fazer assentar bem a junta para que não haja nenhum vazamento.
O lugar que deu treta foi aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Isso aqui, ó, é onde a junta assenta. Eu já limpei bastante, eu ainda vou limpar mais, vou dar um capricho maior, mas o assentamento da junta, ele era feito bem aqui. Aqui tem 3 canaletas na junta, que é justamente para evitar que o óleo passe. Bom, pois bem, o cara encheu de cola, entupiu as 3 canaletas, e aí o óleo passa fácil, caiu para cá, sujou o sensor aqui de rotação. Tudo bem, não alterou em nada, continuou funcionando, mas agora o que eu preciso? Eu tenho que limpar completamente aqui tem que estar limpinho, desengordurado, por enquanto ainda está um pouco engordurado, para eu poder fazer o serviço de encaixe da junta futuramente. Aqui também tem um prisioneiro, ó, do lado de lá soltou, mas esse aqui está no lugar, mas acho que eu vou soltar ele também para limpar, deixar ele bem limpinho, depois encaixar de volta. Ou não, né? Não sei, ainda não me decidi. Mas que soltou. Eu também já limpei o pescador do filtro. Ele tá bem limpinho, dei a melhor limpada que eu pude. Eu pensei em tirar o filtro de óleo, mas o filtro não, a bomba de óleo, mas quanto mais eu desmontar, pior fica. Então eu vou me virar para limpar lá atrás, sem a bomba de óleo mesmo. Com isso aqui, quando isso aqui estiver bem limpo, eu posso começar a pensar em pôr o cárter no lugar. Eu ainda preciso depois pegar meu torquímetro, que isso aqui vai ter que ser feito no torquímetro, para eu ter certeza que eu não vou ter problemas posteriores, porque cá entre nós vai ser um trabalho bem chatinho que eu não quero repetir de novo. Mais um lance aqui que eu tô fazendo para resolver uns problemas de mão suína aí da última montagem é o seguinte. Aqui, ó, você tem 3 parafusos na parte de trás do cárter. Esses parafusos, eles encaixam no câmbio. E eles fazem conjunto do cárter com o câmbio. Pois bem, esses 3 parafusos só tinha um. Acho que esse aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu consegui mais 2 parafusos. E agora o que eu estou fazendo aqui? Eu já passei o WD e já testei todos os parafusos até o final, para eles ficarem, ó, estão todos bem soltinhos, para facilitar quando eu for colocar lá embaixo do carro. Tudo prontinho para quando eu for colocar. Esse parafuso eu já limpei eles, já dei aquela limpada e já passei WD e estão prontos para quando eu for colocar no carro. Isso aqui garantiu o encaixe perfeito. Bom, eu agora estou aqui na rua, andando, estou com o suporte do adaptador do filtro de óleo. Eu vou na Autopeças, ver se eu consigo arrumar um O-ring para ele. Com esse O-ring aqui, ó, eu vou conseguir vedar. E vou ver também se eu acho uma junta, mas a junta eu não faço muita questão não, porque eu posso fazer ela de Gornitex. Então daqui a pouquinho eu vou estar chegando na Autopeças para ver se eles têm o que eu preciso. Eu resolvi aproveitar que eu já estou no rolê, já estou na rua mesmo, e eu vou dar uma chegadinha no pessoal ali, que eles têm uma ferramentaria, torno, essas coisas. Eu sempre quis perguntar para eles se eles dão passe em disco de freio, porque uma das minhas intenções é dar um passe nos discos de freios, trocar as pastilhas e, se possível, furar os discos. Aliás, furar os discos é um vídeo que eu tô devendo há muito tempo, porque eu sei furar disco em casa, eu preciso ensinar. Mas de qualquer forma, daqui a pouquinho eu tô chegando lá. Chegar lá eu começo a gravar de novo. Chegando aqui, com a bateria no osso. Tudo bem? Boa tarde. Dá licença, estou entrando. Pode filmar? Ah, obrigado. Só vim tirar uma dúvida aqui. Eu preciso dar um passe nos discos de freio do meu carro. Vocês têm alguma ferramenta que faz isso aqui? Ah, aqui não dá não, pai. Ah, não tem nenhuma ferramenta que dá passe disso? Eu não sei o nome daquele negócio, mas é tipo como se fosse um torno. Um torno convencional dá. Mas aqui vocês não tem, né? Só CNC. O seu Madison ali tem. Ah, eu vou dar uma passada lá depois. Fala então. Que foi eu que indiquei ele, aí eu que indiquei você e dá um passinho lá. Onde fica? Ali na frente mesmo. Ó, o seu Madison ali na frente, ó. Na frente da X-Sport lá, ó. Ah, tô vendo. Tá vendo? Tem um golzinho no meio lá. Não sei se ele vai estar lá, mas ali ele tem 2 tornos. Ah, eu vou dar uma passada depois lá. Beleza? Tá, joia. Obrigadão aí, uma boa tarde, hein? Obrigado, Quiser dar uma olhadinha no meu canal, chama Mecânica de Garagem. Mecânica de garagem, fica ali na frente, né? Mecânica de Garagem é aquele que fez do Santana. Isso. Do Santana Vinho. Beleza. Obrigadão, hein? Vai lá, filho. Vai com Deus. Tchau, tchau. Bom, infelizmente o pessoal aqui não faz o passe, mas eles me deram uma dica lá que eu vou seguir depois
Eu vou dar uma olhadinha e tal, vou ver com o pessoal. Mas por enquanto o negócio então é para ir para autopeças. Deixa até eu desligar a câmera aqui, porque a bateria não tá legal. Então, agora eu tô na autopeças aqui. Eu já pedi a peça, agora vamos aguardar e torcer pelo melhor, né? O ringue é sempre uma coisa meio chatinho de conseguir, dependendo da medida. Já bati muita cabeça com esse tipo de coisa. Tá ótimo. Excelente. É esse que eu preciso mesmo. Tá bom. Parece que é mais grosso que o outro. É perfeito. Bom, eu já consegui a peça que eu precisava. Tá aqui na mão. Consegui um ringue um pouquinho mais grosso. Provavelmente vai resolver o problema de vedação lá. Agora toca para baixo de caverna, né? Eu também precisava da junta de papel que vai aqui. Só que essa junta eu imaginei que eles não iam ter. Não é uma peça normal, nem uma peça fácil. Olha, eu até acho que tem um lugar que trabalha com empilhadeira que pode ter aqui a uns quilômetros daqui. Mas nem vou me dar o trabalho. Eu tenho o Guarnitex, que é o papel de fazer junta. Eu vou fazer minha própria junta. E fechou, vai ficar top. Agora que eu já resolvi o problema da junta de borracha, vamos resolver da junta de papel. É o seguinte, esse material aqui, ó, chama-se Guarnitex, ó. É um material feito para fazer junta mesmo, de papel, olha só. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui a peça, passei graxa aqui e carimbei. Peguei ela e usei como se fosse um carimbo aqui. Agora, eu preciso cortar certinho aqui, ó, na medida, com o estilete e a tesoura. Tendo cortado certinho, eu vou poder usar essa peça aqui no carro. Pronto, tá feito. É isso aí, ó. Olha só. Tá feita a junta. Não tem junta, a gente faz a junta. Tá pronta com Guarnitex, por sinal, uma junta bem mais grossa e bem mais forte do que a junta normal dele. Só espero que essa junta aqui não seja grossa demais e não dê problema na vedação aqui no ringue na hora que colocar. Olhando aqui o meu Guarnitex, eu percebi que eu tenho um outro tipo de Guarnitex bem mais fino que esse. Que é esse aqui, ó. Ele é muito mais fino que esse aqui. Esse aqui provavelmente é para fazer junta de cárter, junta de tampa de válvula. Esse aqui é para fazer junta de carburador. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse aqui nesse agora e vou refazer. Só que esse aqui eu não vou nem filmar. Eu já filmei o primeiro, quando eu terminar eu volto. Algum tempo depois, já está pronta a junta nova. Aquela ali é a primeira que eu fiz. Essa aqui é a segunda, ó. Tá feita, ela é fininha. Não vai me dar nenhum problema na hora de parafusar. Então, essa parte aqui tá pronta. Eu sei que aqui, ó, dá a impressão que tá restringindo um pouco. Mas vou te falar, não restringe mais que a antiga, que era metade aqui. Então agora tá mais livre o fluxo de óleo aqui. Bom, eu tô aqui na casa de parafusos. Eu vim buscar ver se eu acho 2 porcas para colocar nos prisioneiros do cárter. Porque alguma mão suína colocou 2 porcas diferentes. Eu preciso delas iguais. Eu também vim ver se tem cola. Adesivo para selar as pontas do cárter, que eu vi nos vídeos aí que precisa selar. E eu também, o motivo principal de eu estar aqui na casa de parafusos é para vocês verem que não é tão simples assim quanto parece. Muitas vezes eu faço as coisas da garagem e parece que está tudo na mão, tudo facinho, não é assim não. Eu em muitos momentos tenho que sair para comprar as coisas, que nem eu estou fazendo agora.
Então vamos lá, ver o que acontece. Por favor, eu precisava de porcas que servissem nesses prisioneiros aqui. Só que o que acontece? Essa porca que tá aqui, ela é 12. Eu precisava de uma 13. Tá, peraí, vou pegar. Se possível. Sem problema. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui. Ó, eu acho que tem o que eu preciso ali. Cadê? Deve ter a Loctite preta. Não tô vendo agora, mas deve ter. Essa porca aqui, ó. Ela é 12. E o resto, todas as outros parafusos lá são 13. Então não faz o menor sentido. Fica esquisito. Antes. Ou ela é comum, né? Você consegue pôr com a mão até o fim, ó. Ou senão só com a chave. Ó, esse aqui vê qual você acha melhor. Ah, eu vou precisar de 4 de cada. 4 de E cada. também essas aqui, ó, eu vou precisar de arruela. E ela, tá? 4 arruela também, por favor. Uma pergunta aqui, vocês têm aquele Loctite preto, aquele adesivo da Loctite? Não tem, menino. Todo não. Ah, tudo bem. Tem só esse daqui, ó. Aqui é o trava-rosca, né? Que é o da... o silicone, né? Ó, dá uma olhada. Esse aqui é o silicone cinza. Ah, vermelho. É vermelho esse. Você bota a temperatura. É separado. É 4... Tá uma pensada a esse respeito. Aqui, ó. Já tenho os parafusos que precisa. Vai quebrar mó galho. Bom, já comprei os parafusos que eu precisava. Comprei 2 modelos diferentes para ter certeza que vai dar pé, que vai ficar legal, né? Os parafusos não, as porcas. Só que infelizmente aqui não tem o adesivo de junta que eu preciso, a cola de junta que eu preciso. Então agora eu vou para uma Autopeças, que é no caminho também, para ver se lá eles têm o que eu preciso. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem se filmar? Oi? Tudo bem se filmar? Tudo bem, gente? Ah, obrigado. Não, que tem gente que não gosta. Ah, Por gentileza, vocês têm aquele adesivo da Loctite preto? Aquela cola de junta? não. Eu tenho da Dirco, aquela silicone preto. É, mais ou menos o mesmo, mas eu queria o da Loctite mesmo, que eu não confio muito nos outros pra Carter. Não, isso eu não vou ter, mas o Dirco é coisa boa. Ah, eu até sei, mas eu acho que nesse caso aí eu vou tentar com o Loctite, porque eu não sei, não tô conseguindo confiar nos outros. Tudo bem. Tô meio na dúvida, assim. Porque é o seguinte, a Carter de Vortec, putz, aquele troço é chato de tirar, bicho. Se o negócio vazar, eu vou querer morrer depois. Beleza. Então, Joia, obrigado, tá? Obrigado eu, tchau. Na verdade eu tô procurando o Loctite preto. Que eu não sei se é exatamente isso. Eu lembro que eu tinha o 530 e tal, eu tô meio em dúvida. A primeira vez que eu vejo isso aqui. Deixa eu ver. Então, flexível, resistente, silicone negro. Tô um pouco em dúvida se é esse aqui que usa pra colar Carter. Que tem o que eu tô procurando é o Loctite 530, alguma coisa assim. Ele é preto também, só que é diferente. Esse eu não tenho, só vou ter esse aqui, ó. Bom, por enquanto eu vou continuar procurando outro, porque é um Carter meio chato de montar lá. Se vazar, depois eu vou me sentir muito mal. Tá bom. Tá bom? Obrigado, tá? Valeu. Bom, essa aqui já é a terceira Autopeças que eu tô vindo procurando a cola. Essa aqui é uma Autopeças maior, eu tive que dar um rolezinho um pouco maior do que o que eu tava dando antes. Eu tava lá meio perto de casa, agora eu vim um pouco mais para longe, vamos ver se eu dou mais sorte aqui, né? Precisando daquele adesivo preto da Loctite pra Carter. Aquela cola da Loctite. Loctite eu acho que eu não tenho. Qual que é a melhor que você tem? Eu vou desistir. A terceira Autopeça que eu venho que não tem. Tem o Dirco. Sério, não conheço, mas... É silicone para alta temperatura, né? É aquele que a gente usa pra colar Carter. Concorrente. Pode ser a Dirco? Vai, Preta mesmo? pode ser, por favor. A mais forte que tiver aí. Por gentileza. Olha que legal, tem paraflu aqui grandão. Se bem que eu ainda prefiro de misturar. Ser barato. É do óleo mesmo, depois do óleo. Agora não dá pra saber como Então, sai 40. Isso aqui era usado em Fusca antigamente. você 150. Pode ser 10, 40, 15, 40. Vai servir. É engraçado, eu fui numa Autopeça que só tinha esse também, só que eu tentei achar outro. A vida é dura. O que mais, Jovem? Só, obrigado. Mesmo? Esse sai R$38,70, tá? Tá ok, vou
Vou levar, por favor. Bom, como vocês viram, não deu pra achar a Loctite em lugar nenhum. Essa aqui é a terceira autopeças que eu vou. Uma autopeças grande, se não tem aqui, dificilmente vai ter em outros lugares. E além disso, ia ter que ser muito longe. Então, fazer o quê? Peguei da concorrente mesmo. Vamos torcer para isso aqui ser o suficiente para colar o cárter do motor, né? Espero que não tenha vazamento, porque, de falar, a cárter de Vortec, vocês estão vendo lá que tá embaçado de tirar. Agora o negócio é voltar para casa para começar a montagem do motor. Vamos lá. Agora eu já estou de volta em casa e o que eu estou fazendo agora? Isso aqui, ó, são as porcas de parafusos novos. Eu sempre compro a mais e compro de modelos diferentes para ter certeza que algum vai dar certo. E aqui, ó, eu estou na morcinha testando a porca, testando e tá embaixo. Porque o que acontece? Esse prisioneiro aqui, ele vai num lugar bem inacessível lá embaixo. É um lugar difícil de alcançar. Então eu preciso ter certeza que isso aqui vai estar tudo certinho quando eu encaixar, para não quero ter rolo com parafuso na hora de encaixar ou na hora de dar o torque. Então eu já tô deixando tudo pronto aqui, ó, para quando eu for lá, quando eu for encaixar. Uma outra coisa aqui, ó, eu tive que comprar, não achei adesivo da Loctite, tive que comprar esse aqui mesmo, que é do concorrente, para dar umas frestinhas lá embaixo, para ter certeza que não vai vazar. Espero que tudo isso dê certo. O torquímetro já tá aqui para eu dar o torque. Eu tenho lá no meu tablet, tenho a aba aberta lá que mostra a ordem de aperto e o torque necessário. Agora tenho que preparar tudo para montar o cárter no motor. Eu já preparei tudo aqui para colocar de volta os prisioneiros no bloco. O que eu fiz? Eu usei uma técnica aqui que eu aprendi nos vídeos do Tonela. O Tonela explicou, ó. Você usa uma porca e uma contra-porca, você prende as duas, e depois é só ir lá e parafusar. Aqui eu já estou com o cabo de força, 13, já está tudo certinho. Agora é só ir para baixo do carro e parafusar no lugar. Agora nós estamos embaixo do automóvel e eu estou aqui me espremendo todo para mostrar que vai ali, ó. Não sei se vocês vão enxergar bem, mas o prisioneiro vai bem aqui, ó. Tá vendo? Aí agora o que tem que fazer? Tem que colocar. Eu vou tentar colocar um com vocês vendo, mas tenho minhas dúvidas se eu vou conseguir. Segura aí. Tá fácil. Embaixo do carro fazer e filmar. Vamos lá. O que você faz? Você vem aqui e encaixa o prisioneiro no lugar, tá vendo? No lugar dele no bloco. Aí você vem com o cabo de força e aperta até encostar. Depois que encostar, você vem com a chave e dá o aperto final. Aí, ó. E já encostei no bloco. Tá vendo? Agora, tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Tá fácil. Mesmíssima coisa. Vem, encosta com a mão. Vocês não estão vendo agora, mas meu óculos está caindo da cara. Então, vem, encosta da mão, com a mão. E aí vem com o cabo de força. E coloca aqui, ó. Vai apertando. Até pronto. Tá apertado. Quer dizer, agora eu vou dar um aperto final agora com a chave, mas esse eu não vou filmar. Vocês já entenderam, né? Olha só. Aí depois que eu tiver dado o aperto final, o que eu vou fazer? É só tirar essa porca, essa contra-porca e tá pronto para encaixar. Aí eu vou ter que limpar, porque tem uns escorridos de óleo. De ontem para hoje, quando eu fiz a última limpeza, ó, aparecendo uns escorridos de óleo, tipo aqui, ó. Tá escorrido, tudo isso tem que ser bem limpinho para eu colocar o cárter de volta. Então, agora inclusive vou passar até desengraxante aqui. Mas vocês já entenderam a ideia, né? Daqui a pouco eu volto. Eu já encostei todos os parafusos lá embaixo no carro. Agora, eu tô aqui, tô com a tabela de apertos aqui, já tô com o torquímetro regulado. Agora eu vou lá para baixo
apertar e dar o torque nos parafusos do cárter. Eu já dei o aperto, né, o torque lá embaixo no cárter, já está completinho. Agora eu tenho que pôr de volta essa chapinha e o motor de arranque. E esse aqui que é o adaptador da mangueira do filtro de óleo, aquela mangueira ali, ó, do filtro de óleo. Este aqui, ele tem torque. Inclusive o torquímetro já está regulado no torque certo aqui. Eu troquei o anel ring e troquei a junta de papel, fiz uma, né? Então esse aqui está pronto. Esse aqui já é no freestyle, esse aqui é só colocar e apertar. E depois eu vou vir com o motor, com o motor de arranque. O motor de arranque eu vou usar o mesmo torque, que é 25 newtons. Se eu bem me lembro, acho que é 20 newtons o torque do motor de arranque, mas eu vou confirmar depois. Agora nesse momento aqui eu vou instalar essa chapinha aqui para poder pôr o motor de arranque de volta. Eu terminei de montar lá e dar o torque no cárter e também no adaptador do filtro de óleo. Agora tem muito o que fazer não, começar a colocar óleo. Tem que colocar o filtro de óleo, já passei um pouco de óleo aqui, já coloquei um pouco dentro e eu vou colocar o filtro lá no lugar. O óleo no motor eu vou deixar para amanhã. Por quê? Porque eu preciso esperar a cola que eu pus nas beiradas lá secar para valer, para aí eu arriscar pôr óleo no motor. E assim, honestamente, tem muita coisa que pode dar errado. O que acontece? Tem um motor de arranque que pode não ter fixado bem. Eu não gosto de mexer no arranque do V6, do Vortec V6, porque ele é muito problemático. Tem o próprio adaptador que pode vazar, tem o próprio cárter que pode vazar. Eu vou falar, o que não falta é coisa que pode dar errado aqui. E infelizmente eu não vou conseguir testar isso hoje, só amanhã. Vai ser de lascar. Eu agora estou colocando óleo aqui no motor. Já foram até aqui 4 litros, contando esse que eu estou colocando. O motor tem 4,25. Olhei aqui embaixo, até agora não vi nenhum vazamento. Vamos torcer para continuar assim. Aí o que eu vou fazer? E aí, gato? Beleza? Como é que você tá, gato? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou desligar o cabo da bobina, girar um pouco o motor para o óleo circular um pouco, dar mais uma olhada, ver se não tem nenhum vazamento, e aí a gente tenta dar partida no motor. Eu já coloquei óleo no motor, até aqui eu não vi nenhum vazamento. Já liguei o cabo da bateria, já coloquei a tampa do óleo de volta, e agora eu vou tirar o cabo da bobina, para que o carro não dê partida na hora em que o carro não ligue, aliás, na hora que eu der partida. Agora não tem muito o que fazer, é ir lá para dentro e tentar ligar o carro. Eu tô aqui dentro do carro e agora vamos lá. Primeiro tem vários estágios assim para dar a partida agora depois de não dar a partida, eu preciso girar o motor. Bom, primeiro eu vou pisar na embreagem, vou ligar aqui, normal, não ouvi barulho de nada fazendo fumaça nem nada assim. Ok. Agora eu vou girar o arranque e vamos ver se o motor de arranque gira direito. Ok, o motor de arranque girou direito. Agora eu vou girar só mais um pouquinho o arranque, não vou girar muito, para o óleo circular um pouco. Só mais uma. Pronto. Agora, vamos lá para baixo do carro. O óleo deve ter circulado um pouco, não foi muito mesmo, porque também eu só tirei o cárter, eu não zerei o óleo do motor, então não precisa de tanto. Vamos aqui para baixo, ver se não tem nenhuma cascata de óleo em nenhum lugar, né? Bom, aqui na bomba de óleo tá normal, a mangueira de óleo tá normal. Vamos ver lá pra dentro. Não, achei que era, mas não é. Aqui parece tudo relativamente normal.
Tudo relativamente normal. Agora, dá uma partida no motor, deixar ele girar um pouquinho e desligar e depois dar mais uma olhada. Vamos lá. Tô botando o cabo da bobina de volta. Agora ligar aqui. Barulheira de sempre. Bom, agora eu vou parar de gravar, vou desligar. Vou dar desligada no carro. Deixa eu ver aqui. Vou desligar um pouco. Nossa, o rolamento aqui do ar-condicionado já estava fazendo um pouco barulho antes, depois de uns dias desligado, tá fazendo todo o barulho do mundo. Mas enfim, agora eu vou olhar com calma, vou desligar aqui a filmagem, vou olhar com calma e vou ver se não vazou nada lá embaixo. Eu já funcionei o motor até a temperatura de funcionamento, aqui ó, dá pra ver no app que ele tá na temperatura, olha só. Tá em 90 graus agora, daqui a pouquinho ele vai baixar, ele fica entre 87, 91, 92. Olha lá, baixou para 89. Tá vendo? E embaixo do carro eu não vi nenhum vazamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o carro fazer mais um ciclo, ou seja, esquentar até os 90 e voltar de novo para 87. Aí eu vou desligar o carro e vou botar de volta a barra que tá faltando, que é essa aqui, ó. Quando eu colocar essa barra, aí já vai dar pra andar com o carro. E aí, tô de volta agora. Eu tô num lugar aqui, praticamente assim no meio do mato, que é um lugar onde eu compro peças pra S10. Eu costumo comprar as peças de Blazer e tal de S10 aqui com um camarada que chama Ítalo, gente boa pra caramba. E eu vim buscar a mangueira. Inclusive já até fiz o Pix, deixei pago. E agora eu tô vindo aqui para pegar a mangueira, é um sábado de manhã, não vou poder demorar. E aí eu vou pegar e levar de volta e trocar, né? E aí vamos ver se a gente resolve pelo menos uma parte dos vazamentos aí do carro, né? Segue o baile, hein? Só pra ter uma ideia de como é que é aqui, olha só. Ó, tem várias carcaças de Blazer, de S10 e tal, inclusive olha lá, uma S10 igual a minha. Agora há pouco saiu uma igual também. Essa aqui é a peça que eu comprei, ó. A mangueira, que por sinal tá com uma cara ótima. E olha só a oficina. Aqui eu comprei com um especialista. Ele só trabalha com esse tipo de carro. É Blazer, S10, Vortec. Olha só que show que é a oficina aqui. Tem muita coisa legal. Ali, ó, vários motores e tal. Aqui é muito show de bola. Se alguém quiser, eu vou deixar depois vou deixar na descrição do vídeo o contato do Ítalo, que é o dono aqui da oficina. Que ó, ele manja muito, tá? Se estiverem precisando de qualquer coisa ou precisarem de serviços mesmo, é com ele mesmo, especialista nesse tipo de carro. Walking alone, the streets are empty. The only
only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes. Eu já comprei a peça que eu precisava. Por mim eu ficaria mais aqui, porque eu gosto daqui. Aqui é sempre legal, sempre tem coisa interessante pra eu ver. Só que o Ítalo é um cara muito legal, manja muito de Vortec mesmo. Então seria legal, tal, qualquer dia eu vou fazer o seguinte, eu não, nesse vídeo, que por sinal já deve estar ficando longo, eu não vou me alongar muito aqui, mas qualquer dia eu vou vir aqui, ainda vou fazer um vídeo só aqui com o Ítalo, com o pessoal aqui, conversando sobre os Vortec, conversando sobre essa oficina maravilhosa que tem aqui. Agora vamos voltar lá pra garagem pra gente fazer a montagem do cano aqui. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta aí mais um dia. Agora eu tô aqui embaixo, vocês podem ver que ó, a mangueira já tá solta, tá vendo? Já soltei a mangueira para poder escoar o óleo. A mangueira vocês não vão conseguir ver porque é coisa mínima, mas tá vazando bem aqui, ó, bem aqui na divisa. Aí o que acontece? Como vocês viram agora antes do vídeo que já mostrei, eu fui lá no Ítalo, comprei a mangueira, agora não tem muito o que fazer. Eu vou soltar o outro lado da mangueira e vou colocar nova. Agora eu tô aqui na bancada, tá um pouquinho bagunçada e tal, mas enfim. E tô aqui com as duas mangueiras. Esta mangueira que tá saindo, esta que tá entrando. Olhando assim, não tem muita diferença. A única diferença é que tá um pouquinho suada essa aqui. E esse é o problema. Essa mangueira tá vazando aqui. Essa mangueira é a boa, ela não tá vazando. Então não tem muito o que fazer. Eu vou dar uma... O Ítalo já mandou a mangueira bem limpa pra mim. Já tava bem legal. Então o que eu vou fazer é só dar mais uma limpezinha final e botar no carro. E claro, vou colocar as juntas, né, que estão aqui na mangueira nova e montar no carro. Estou aqui agora com o carro funcionando, tá ligado? Agora eu vou entrar aqui embaixo e ver como é que tá as mangueiras. Aqui na frente parece certo. Se fosse vazar era para ter uma gota bem aqui. E lá mais pro fundo, ali ó, aqui ó, já era pra tá vazando alguma coisa também, deveria ter uma gota, porque o motor tá frio e ele tá com o máximo de pressão de óleo possível nesse momento, então já era pra ter vazado. Eu dei umas aceleradas e tal. Então o que acontece? Pelo menos o teste na garagem, estático, parado, já passou, tá funcionando, não tá vazando, inclusive o cárter que eu troquei não tá vazando. Deixa eu sair daqui para ter menos barulho. Então, o teste estático, que é o teste do cárter, de tudo, não tá vazando, não teve problema. A mangueira também não tá vazando. Agora, qual que é o teste verdadeiro para você fazer num carro? O teste verdadeiro é você andar com o carro, que aí ele
você vai ver se ele vaza mesmo ou não. Então, pra mim, agora, eu vou montar, vou desligar o carro, vou começar a montar a barra de direção, né? Dar mais uma olhadinha lá, ver se não tem nenhum vazamento mesmo. Ligar o carro, montar a barra de direção, porque agora não tem muito o que fazer, é andar com o carro e ver se tá tudo certo, torcer pelo melhor, né? A gente precisa ver isso aí, precisa torcer pelo melhor, torcer pra dar certo. Então, agora eu vou parar de gravar e vou lá começar a montar a barra de direção. Bom, ok, eu tô aqui no carro, já tô com as câmeras ligadas, tô com o app ligado, vamos dar uma volta, ver se vai dar tudo certo. Não tem muito também o que dizer, deu certo ou deu errado. O que pode acontecer é acender a luz do óleo, alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu tô testando também é o sensor de posição de borboleta, que o pessoal falou que era ele que estava fazendo o carro ficar com a marcha lenta disparada. Você tava andando, aí a marcha lenta do carro disparava e só baixava quando você parasse o carro. Você tinha que parar e ficar esperando para baixar. Eu fiz a troca do sensor. O carro tá puxando um pouco. Imagino eu que seja pneu murcho de novo. Volta e meia tem que arrumar que o pneu tá murchando bastante. Bom, de qualquer forma, isso aqui não vai ser um rolê muito grande. Eu vou dar um rolê meio básico. Ver se o carro responde bem e vambora. Só isso aí mesmo. Até aqui, tranquilo. Eu tô monitorando a temperatura do motor pelo app e vamos nessa. O giro do motor tá bom. Não tem muito o que acrescentar. Uma coisa interessante também, nesse momento, não sei, informação irrelevante, eu não tô gravando com a minha JC Cam, tô gravando com a GoPro antiga. Se eu bem me lembro, nessa posição que ela tá, ela é muito boa para gravar dentro do carro. Foi trocado o óleo, né, o óleo para um pouquinho mais grosso, foi trocado o sensor e foi trocado a junta do cárter, a junta do adaptador de óleo e a mangueira. Putz, como eu troquei coisa, cara. Então, tudo isso se refere a óleo. Então, é andar com o carro, deixar o carro da temperatura de funcionamento, voltar para casa e beleza. Também não vou filmar, se não tiver nenhuma novidade, não vou colocar toda essa filmagem aqui no vídeo, que o vídeo já deve estar bem longo essas alturas do campeonato, né? Não sei. Uma notícia boa que tá bem mais fácil trocar marcha, né? Porque agora a rotação do motor baixa. Bom, não tem muito o que falar, né? Eu tô de olho na temperatura aqui do motor. Daqui a pouquinho dar uma paradinha e olhar, ver se não tem nada errado embaixo do motor, se não tem nenhum vazamento, né? Tem um barulho chato, que eu não sei o que é, cara, me desagrada bastante. A única coisa diferente até agora é a sensação de que tá puxando para a esquerda, mas não acho que seja por causa de nada que eu fiz. Provavelmente o pneu tá murcho. Então, estando tudo bem, eu vou dar uma passada no posto para encher o pneu. Aqui, sob controle, só que acontece, a temperatura agora tá chegando na área que eu considero crítica, lá, 87. De 87 até 93, tá ok. Se eu não tiver nenhuma novidade nesse sentido, tá tudo ótimo. Nossa, tá uma fumaça, tá, tem a fogueira ali. Quebrada tem dessas, né? O freio tá meio borrachudo pro meu gosto. Eu não sei direito onde eu vou mexer. Botei na contramão, tomou um susto, hein, amigo? Ainda bem que eu tava de olho em você. 92, é por aqui que a criança chora, a mãe não vê. O marcador de temperatura do painel, ele já chega no vermelho nessas horas. 92 e vamos ver se 93, hein? Tô quase nos limites de temperatura aqui do carro. 92, já tá baixando. 90, já era. Putz, o ruim é que eu tava distraído com isso. Eu nem vi que eu passei pelo posto. Vou ter que voltar no posto pra calibrar o pneu. Se eu chegar até o posto sem ter nenhuma novidade, sem nada de esquisito acontecendo, eu tô de olho aqui no retrovisor também, não tô vendo nenhum rastro de óleo, que é bom. Então, vou chegar lá no posto, vou dar uma olhada, ver se tá tudo certo. Chegando no posto, eu já vou parar de filmar, porque, bom, já deu pra ver que deu tudo certo, e se eu continuar filmando, o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, só chegar até o posto mesmo. Estamos chegando até o posto sem nenhuma novidade. Beleza. Marcha lenta tá boa. Opa, peraí. Tô fazendo bobagem. O posto é antes. Ih, rapaz. Tô indo pro lado errado. O posto é pra lá. Percebi que a minha pequena câmera, que filma o rolê, ela não tá com a bateria muito boa lá. Tá
Já tá na metade, cara. Primeira bateria só nesse rolezinho aqui. Tentar trocar aquela veio com outra, mas não acho que vai dar muito certo não. Essas câmeras chinesas aqui. Ó, estamos chegando no posto. Ah, lembrei de um negócio. Esqueci de apertar as rodas da frente, acredita? Eu ouvi um barulho agora que eu pisei no freio. Aí eu avaliei mentalmente tudo que eu fiz. Bom, chegamos aqui. Agora eu vou calibrar o pneu. Aparentemente nenhum problema com o carro até aqui. Vamos esperar. Então eu vou dar uma pausa agora. E vou pra casa. Se tudo correr bem, o que vocês vão ver depois disso aqui vai ser eu encerrando o vídeo. E é isso aí, tô encerrando o vídeo por hoje. Fizemos a troca junta do cárter e também de mais algumas coisinhas aí. Não tive nenhum problema no test drive, exceto que o contagiros ficou meio esquisito. Só que isso aí provavelmente não tem nada que ver com a parte de óleo. Então o importante é que, olhando embaixo do carro, por enquanto não vazou óleo. Depois que tiver alguma atualização, eu passo. Vou encerrar o vídeo agora. Se você gostou, não esqueça de dar um like aí pra gente. Se você gostou bastante, inscreva-se no canal, participe das lives. E espero você ver bastante gente nesse vídeo e bastante gente depois. Um grande abraço pra todo mundo. Tô indo nessa e fui!